Pedro Abílio tá na área, vai trazer notícias do Atlético. Primeiro, deixa eu dar um recado pra você do Varejão das Tintas. Com o fim de ano chegando, quero deixar minha casa pronta para receber a família e os amigos. E para isso, vou renovar meus espaços com a ajuda do Varejão das Tintas. Afinal, quando a gente transforma o espaço, tudo fica mais acolhedor. Até as memórias ganham mais cor. No Varejão das Tintas eu encontro as melhores marcas, pelo melhor preço. Sempre recebo as orientações que preciso. Se você também quer deixar a casa preparada para viver bons momentos, é só acessar varejãodastintas.com.br. Detalhes do Atlético em busca de reforços. Pedro Abílio, um abraço, boa noite. Um abraço, Cirilo, muito boa noite a você e ao Edu Pan. Boa noite também ao amigo que está com a gente na turma do bate-bola nesta quarta-feira. Bora lá destacar essa busca que ganhou um novo episódio. Apuração do Henrique André no itatiaiaesporte.com.br no dia de hoje. O Atlético já tem algumas frentes definidas e está trabalhando com 5 posições em específico que são as prioridades para contratações para o ano de 2026. É claro que podem acontecer outras situações, como por exemplo nós temos trazido nos últimos dias as indefinições para a zaga. Não teve um bom ano o Júnior Alonso, poderia ser uma possibilidade de saída. Tem contrato de empréstimo encerrando agora o Vitor Hugo e o Galo ainda não se definiu com o Bahia para uma contratação em definitivo. Pode ser que pinte uma outra posição, mas elas são, em especial, anote aí você, torcedor e torcedora do Galo, que deve acontecer nas próximas semanas. 6h18, lateral direito. Nessa busca, a situação pela saída, que já é bem provável, do Saravia, que aconteça de forma oficial nos próximos dias, tá? Não houve mesmo um acordo e ele está fora dos planos. Galo também quer um lateral para a esquerda, de olho no Juninho Capixaba, né? Como a gente tem trazido nos últimos dias, jogador do Red Bull Bragantino. E o Caio Paulista retornando para o Palmeiras depois do fim do empréstimo com o Galo. A terceira posição, Cirilo, é a de volante. O Atlético entende que precisa sim ter mais um jogador da posição e em específico um volante de marcação, de contenção seria a primeira prioridade. A gente já tem falado sobre o Matias Galarza, né, que está na mira, mas existe uma resistência do Tadieres com relação à contratação desse jogador. E ainda com relação aos volantes, a saída do Fausto Vera, né, que deve acontecer a qualquer momento, não está nos planos do Galo para o ano que vem. Ele que negocia com o River Plate, mas há outras frentes, tá? Tem outros times também que podem contratar o Fausto Vera, uma equipe do México e uma outra equipe que ainda não sabemos de onde é, mas são 3 times que fizeram contato inicialmente com relação ao Fausto Vera. E aí, vamos para a ponta. O Atlético entende, Cirilo, que precisa trazer um ponta direita. E cabe lembrar, né? O Atlético tem opções para o lado esquerdo, como o Dudu e o Coelho, mas não tem para a ponta direita com a mesma situação, né? Com os mesmos... o mesmo número ou o mesmo nível de jogadores pelo diagnóstico feito. E por fim, um centroavante, um jogador de referência ao que faltou ao elenco do Atlético ao longo de 2025. Então lembrando, lateral direito, lateral esquerdo, volante, ponta direita e um centroavante são as prioridades do Galo nesse primeiro momento no mercado da bola, Cirilo. Estão corretas, Edu Panzi, as prioridades citadas pelo Pedro Abílio? Depende do que o treinador tem como prioridade também. Entendo que tenha muito do Sampaoli nesses pedidos. Vamos lá, senti falta de zagueiro. Não sei como que o Atlético vai lidar com isso, com essa situação. Lateral direito não é novidade para ninguém. O nome do Capixaba que vem sendo falado já há mais de uma semana, novidade para ninguém também. O primeiro volante já há mais de ano. O Atlético precisa de um, impressionante. O centroavante já há muito tempo também. O Galo precisa de um. E ponta direita, cara. Você tem o Coelho que faz a função, você tem o Dudu que pode fazer a função, mas são 2 jogadores que atuam mais pelo lado esquerdo. Entendo também, compreendo o pedido pela posição. Então me chamou a atenção não ter um zagueiro aí como prioridade. Não sei se o Atlético estaria bem servido com os que aí estão. Sabe, Cirilo? Acho que o Galo precisa de um zagueiro mais rápido, que viva um momento melhor do que os que fizeram parte do elenco em 2025, pelo menos de um, né? Mas como o Pedro Abílio falou em urgência, o que eu encaro como urgência? Urgência, para mim, é dia 2 estar apresentando.
essas posições e esses nomes. E eu vou bater nessa tecla aqui ao longo desses dias. O ano de 2026 vai ser diferente. Os clubes precisam trabalhar bem, igual todo ano, precisam trabalhar, só que nessa janela eles precisam trabalhar mais rápido. Principalmente aqueles que vão passar por reformulações maiores, como é o caso do Atlético, como tem sido dito, de dentro para fora, fala-se em reformulação, em rejuvenescer elenco, e essa reformulação precisa acontecer de maneira mais rápida, tem que ser mais célere, porque o Campeonato Brasileiro começa dia 28 de janeiro. Antes do jogo do Atlético contra o Palmeiras, na estreia, tem um clássico. O campeonato estadual começa no início do mês de janeiro. O campeonato estadual eu até encaro como parte da pré-temporada. Ok, você pode contar ali com 4, 5 reforços e ao longo do mês de janeiro, de fevereiro, você ir preenchendo o elenco. Você vai preenchendo o elenco com outros jogadores para compor o grupo. Mas, quando se fala em prioridade, eu entendo como reapresentação, a prioridade já está aí. Você falou de zagueiros. O Atlético tem certos pro ano que vem. Juan, Lianco, Roman, certos eu falo que tem contrato, tá? Alonso tem contrato também, né? Tem. E o Vitor Hugo parece que não, né? Só parece também, né? Ainda não tem. Termina agora em dezembro o empréstimo e o Atlético tenta a contratação em definitivo. E também tem o Vitão, que é o menino da base que não jogou ainda no profissional. Dizem que tem bastante potencial. Pelo que vi, tem potencial, mas temos que ver jogar no profissional primeiro também para sabermos. Você acha que para esse momento precisa de mais, né, Edu? Eu acho que se a gente tivesse 3 meses de estadual e o Campeonato Brasileiro começasse lá no final de abril, Cirilo, eu diria que esses caras aí o Atlético daria conta no Campeonato Mineiro. Não tem Lianco, né? O Lianco tem não tem Lianco no Mineiro. Não tem no Mineiro. Ele tem uma lesão muito grave ainda a ser curado. O Lianco está em processo, está em tratamento para recuperação dessa lesão que teve grave no último ano. Você jogar um campeonato estadual com uma zaga com o Juan, com o Júnior Alonso, com o Vitor Hugo, com o Roman, com o Vitão da base, não vejo problema nenhum, cara, sendo muito sincero. Mas é que não é só o estadual, né? Dali a pouco você tem o Palmeiras pela frente e, de novo, vai encarar um campeonato brasileiro com a zaga que foi desse campeonato? Eu acho pouco. Acho muito pouco mesmo. Acho que o Atlético deveria olhar com mais carinho para o seu sistema defensivo. Quando eu falo Atlético, inclui-se aí comissão técnica, os donos do clube, diretoria, SIGA. Eu não acho que eles estejam satisfeitos. Eu não acho que a turma do Atlético esteja satisfeita. Olhe para essa zaga e fala: é com eles que nós vamos para 2026 em busca de um campeonato melhor, de um G4, não entra na minha cabeça. Então, por isso que eu acho que dentro das prioridades deveria estar um zagueiro. Acho que pode acontecer ao longo da temporada, talvez o Atlético esteja esperando uma coisa ou outra. Quando eu falo de temporada diferente, ela é diferente até para saídas, tá? Sim. Quando se fala de, tem que dispensar, esse cara tem que dar linha nele, você tem que ter cuidado. Às vezes não dá para agir com o fígado, você tem que agir mais com o cérebro, é mais inteligente. Se você me perguntar friamente, com o fígado, e eu vou te responder com o fígado, Júnior Santos, não deu certo. Tenta arrumar um clube. Mas com o cérebro, Júnior Santos pode jogar um estadual nas 3, 4 primeiras rodadas e meter 3 gols. Ele volta pro mercado. O mercado já olha, Júnior Santos está recuperado. Vocês lembram desse cara aí? Ele está recuperado. Deixa eu ir lá no Atlético ver se está disponível, sabe? Então, é ser inteligente, agir com calma, principalmente nas saídas. Às vezes, usar jogadores que você sabe que você não vai contar, mas que nesse início pode ser importante, para ali na frente te devolver financeiramente para que você possa fazer um investimento melhor. Mas quando se fala em urgência, e o Pedro Abílio trouxe ali alguns setores, urgência eu entendo como dia 2 esses caras já estarem aí.